Gostaria de agradecer a presença de todos e a nossa debatedora, professora Norma Barbosa Novaes Marques, doutorado e mestrado em Estudos Linguísticos pela Unesp de São José do Rio Preto, graduação em Letras, habilitação em Francês e Português pela Unesp São José do Rio Preto, atua como docente na FACERES de São José do Rio Preto, com atuação nos seguintes temas: análise linguística, ensino e educação em saúde. Coordenadora da CPA da FACERES e membro da rede SEMESP de autoavaliação. Professora, a palavra. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a instituição pelo convite, né? Agradecer ao professor Tufia, ao professor Felipe pelo convite, e por me agraciar com um tema que me interessa muito, né? Como coordenadora da CPA, pensar sobre os egressos é fundamental. E é um desafio, já estávamos conversando aqui, né? É um desafio como manter esse contato com o egresso, aquele que deixou a instituição, que se formou, já está empregado, está na sua atuação profissional, e nós precisamos avaliar esse aluno, como é que a gente cuida desse aluno, e como o tempo vai passando, a gente vai sentindo um pouco mais esses desafios, né? Agradecer aos presentes e passar a voz para aqueles a quem nós queremos ouvir, que são os nossos professores cuidadosamente escolhidos. Então, já agradeço a participação dos dois e aguardamos, então, as contribuições que eles nos oferecem e partilharemos, então, dos nossos anseios, das nossas angústias, das colaborações que nós podemos ter, tá bom? Sim. Vou apresentar, então, os dois professores para todos. Briga com óculos aqui, né? Então, nós temos aqui o professor Lucas Tadeu Bidinotto, né, que é licenciado em Ciências Biológicas pela Unesp Botucatu, mestre e doutor em Patologia pela Faculdade de Medicina de Botucatu, pesquisador do Hospital de Amor de Barretos, docente pelo Programa de Pós-Graduação em Patologia pela Unesp de Botucatu, docente no curso de Medicina pela Faculdade de Ciências da Saúde de Barretos, doutor Paulo Prata, FACISB. Coordenador de módulos e unidades curriculares do curso, além de coordenador da Comissão Permanente de Revisão Técnica de Questões e Comissão Permanente de Revisão de Provas Práticas do Núcleo Docente Estruturante, o NDE, e Unidade de Educação Médica da FACISB. Professor, fica à vontade. Temos um tempo aí para pensarmos sobre o nosso egresso. Bom dia a todos. Primeiro, gostaria de agradecer, né, a coordenação aqui desse evento, né, pelo convite. Fiquei muito contente pelo convite e pela oportunidade de discutir um pouquinho, né, sobre educação médica, sobre o tema que nós vamos falar aqui daqui a pouco. Vou jogar algumas sementinhas, né? 15 minutos a gente joga a semente, daí depois a gente pesca no final na discussão, né? Queria agradecer, né, e saudar, né, os meus colegas aí de mesa, o pessoal que vai contribuir também na discussão, né? Depois vai virar uma mesa redonda, todo mundo vai conversar sobre isso, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho agora sobre algumas estratégias, né, que a gente tem para manter uma relação com os egressos e alguns resultados que a gente tem com essa manutenção dessa relação com os egressos, né? Só que antes disso, eu preciso trazer um pouquinho um panorama da nossa instituição, da FACISB, né, a Faculdade de Medicina lá de Barretos. Só para vocês entenderem, 5 minutinhos para entender um pouquinho sobre isso, tá? A FACISB é uma instituição nova, tá? A primeira turma entrou em 2012, foram 2 turmas em 2012, né, uma no primeiro, uma no segundo semestre, e daí em 2013, a partir de 2013, a gente teve turmas entrando anualmente. Foi quando eu entrei na instituição também, tá? Então, eu vou contar um pouquinho a história desde 2013 para cá. Pulando um pouquinho de 2013 para 2017, aquela primeira turma que entrou em 2012 estava se formando no final de 2017, e só para a gente ter uma noção, né, no final do ano passado, a nossa 9ª turma se formou. Então, a gente tem aí uma quantidade relativamente pequena de egressos aí no mercado de trabalho. Bom, inicialmente, o que aconteceu no nosso curso, né? Começou o curso hoje. Primeira coisa, insegurança dos estudantes. Eles estavam literalmente pagando uma Ferrari, né,
pelo preço, inclusive, né, de 6 anos aí, do curso, sem saber o que ia dar. Eles nunca tinham visto um egresso da FACISB no mercado de trabalho. Então, isso gerava uma insegurança gigantesca para esses alunos. Nós, como docentes, nós estávamos construindo uma Ferrari, nós sabíamos como fazer, éramos docentes de outras instituições, mas nunca tínhamos feito essa Ferrari em metodologia ativa de ensino e aprendizagem. A grande maioria dos professores, assim como provavelmente vocês também, tiveram um ensino tradicional, né? E está tendo que mudar aí o pensamento para uma metodologia ativa. E daí o nosso pensamento era sempre, será que eu estou sendo suficiente para isso? Será que eu estou ensinando o suficiente? Como está sendo isso? E a gente não teve uma resposta até o nosso egresso sair, né? Bom, a cidade não estava nem um pouco preparada para esses alunos que estavam entrando, então a cidade teve que se adaptar, em especial os cenários externos de ensino nosso, né? As UBSs, ESFs, a Santa Casa, eles não estavam esperando a gente, e também teve os funcionários de lá, né, os médicos, a equipe multiprofissional, sempre muito resistente com a nossa entrada. Bom, daí a gente teve alguns propulsores de mudança, né? Luta estudantil, os nossos alunos eram, principalmente das primeiras turmas, eram aquelas que lutavam mesmo, né? E queriam muitos direitos, só que poucos deveres, a gente sabe disso, todo mundo aqui já viveu isso, né? Mas acabou ajudando um pouquinho nesse desenvolvimento. Isso fez a gestão da instituição mudar o seu pensamento, lutar junto com esses discentes na época, né? Fizemos algumas transformações nos ambientes de saúde, incluindo aí uma gestão compartilhada de alguns serviços, o que facilitou que nossos alunos entrassem, né? E o que levou também a gente, até hoje, né, busca incessável de campos de estágio, tá? Bom, eu já vou chegar nos nossos egressos, tá? Eu estou só contando um pouquinho como que a gente teve o nosso primeiro egresso. Bom, então daí, a partir desse momento, a nossa instituição, como todas as instituições devem ser, na verdade, começou a ser um agente de mudança loco-regional, tá? A gente melhorou um pouquinho aí, atuando nas fragilidades dos ambientes de saúde da nossa cidade, né? E daí sim chegaram os egressos, né? Formamos a nossa primeira turma, e daí os nossos egressos também começaram a ser um agente de transformação na saúde da nossa cidade. Bom, uma vez que nós tivemos os nossos egressos, a gente precisava saber quem são esses egressos, o que eles estão fazendo, para onde eles estão indo, e se o nosso curso, até então, né, essa Ferrari que a gente estava construindo, está rodando bem ou não, e o que a gente precisa melhorar. Então, nós criamos um programa de acompanhamento dos egressos, onde a gente manda para esses egressos, para todos eles, tá, anualmente, um questionário, né? Os nossos questionários eles são colocados no REDCap, não sei se vocês conhecem essa plataforma, é uma plataforma de gestão de dados, né? Onde quando os alunos já respondem, a gente já tem isso gravado no nosso REDCap mesmo, né? Então a gente manda anualmente aí com várias perguntas para a gente entender aonde esses egressos estão, o que eles estão fazendo, e daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre mais contatos que nós temos. Bom, então, nesse programa de acompanhamento, a gente tenta entender, né, a inserção desse egresso como profissional, onde quer que ele esteja, tá? Mas, além disso, né, a gente tenta ver, pelos olhos desses egressos, como que está o nosso currículo. Será que tudo que nós oferecemos para ele foi o suficiente para ele se inserir no mercado de trabalho e se inserir de uma maneira boa nesse mercado de trabalho? E, além disso, né, a gente também oferece para esses egressos eventos acadêmicos de formação continuada. Principalmente aqueles que estão na região, né, eles têm a oportunidade de participar dos nossos eventos de formação continuada também. Bom, só para a gente entender um pouquinho, aqui eu trouxe um exemplo, né, de algumas coisas de 2023, do que a gente enviou para os egressos, né? Então, na época a gente tinha 7 turmas formadas, e é engraçado que eu estava, inclusive, conversando com a professora, os nossos egressos das primeiras turmas, cerca de 80%, 90% de resposta.
aqueles das turmas mais novas, né, 35%, 40% que responderam só. Tá? Daí aqui eu jogo uma sementinha, daqui a pouco a gente discute sobre isso. Bom, para a gente entender como que esses egressos continuam aí em contato com a nossa instituição. Através dos eventos, né, palestras, formação continuada que nós oferecemos para eles, eventos esportivos, é engraçado, né, porque o esporte está trazendo esses egressos de volta para a gente. Atividades de extensão, os nossos egressos acabam ajudando a gente a participar. Atividades de pesquisa, já falo daqui a pouco. Nós temos um programa de mentoria dos alunos, onde nós colocamos nossos professores e os egressos como mentores desses alunos. Cursos de pós-graduação, utilização de serviços da instituição, e aí a gente pensa em serviços de secretaria, biblioteca, etc. Utilização da estrutura da instituição e também apoio de docentes. Né? Nós temos contato aí de WhatsApp, por exemplo, com esses alunos, e são alunos que são recém-inseridos, né, no mercado de trabalho, têm muitas dúvidas, muitos anseios, e a gente dá esse apoio para eles também, sob demanda. Bom, o que a gente encontrou aí, né? 20% desses egressos que responderam, eles fazem residência no Hospital de Amor. Então, lá dentro de Barretos mesmo, né? E 30% está empregado na cidade de Barretos. Então, isso facilita um pouquinho o nosso contato com esses egressos. Dos que não estão em Barretos, a gente atende aí mais de 12 municípios aí, com esses egressos, né? Mas algumas coisas a mais que ajudam a manter esse vínculo com os egressos que nós notamos. Durante a graduação, nós temos um programa de iniciação científica da instituição e o programa também em colaboração com o Hospital de Câncer de Barretos, onde nós temos vários docentes que são pesquisadores lá também, incluindo eu, tá? E nós temos também o programa MD-PhD, em colaboração com o Hospital de Amor também, né? Lá tem o programa de pós-graduação e esses alunos que querem fazer, né, esse programa MD-PhD, eles param o curso de medicina na metade, no 4º ano, fazem o doutorado, daí continuam a graduação depois e daí ele se forma como médico e como doutor. Tá? Apesar disso ser durante a graduação, isso estreita a relação dos futuros egressos com a instituição, porque depois vai ter publicações, vai ter relatos de caso, vai continuar essa pesquisa em médio prazo também. Nós temos o mestrado profissional, também em colaboração com o Hospital de Amor, nós temos 5 docentes da FACISB que são professores desse mestrado profissional, e nós temos alguns egressos que procuram esse mestrado profissional também, e carreira docente. Nós já temos aí, vou falar depois, 2 egressas que são nossas professoras. Bom, queria trazer uma outra coisa também. Nós temos um módulo que chama Integração, Saúde, Cultura e Sociedade, onde tem uma base conceitual, né, teórica de Ciências da Saúde e Humanidades, e depois dessa base conceitual, são 8 semestres, são os 4 primeiros anos, tá? Depois dessa base conceitual, os nossos alunos, eles são imersos aí nos ambientes do SUS, tá? E nesses ambientes do SUS, eles precisam ser aí coordenados por alguns preceptores, não são nossos professores, são preceptores da instituição. E daí aqui a gente vê também algo muito legal, porque nós temos uma quantidade muito boa de egressos nossos que são nossos preceptores. E é engraçado que uma das avaliações, né, desse módulo é uma avaliação de um portfólio reflexivo. Então, a gente faz um disparador cultural para os nossos grupos de alunos graduandos, tá? E a partir desse disparador cultural, ele precisa criar uma apresentação correlacionando a teoria, correlacionando com a prática, inclusive com a atuação desses preceptores. E muitos desses preceptores são nossos egressos. E daí eles trazem, né, os nossos alunos nesse portfólio, eles trazem que esses egressos preceptores, eles conhecem muito a fundo a nossa instituição, o processo de ensino-aprendizagem da nossa instituição. Então, nós não temos mais aqueles docentes que tiveram uma metodologia tradicional dando aula em metodologia ativa.
Eles têm aquele egresso que teve a mesma metodologia. Então, a gente vê que os alunos e esses egressos, eles estão conversando a mesma língua, né? É aquele peer instruction, né? É um aluno ensinando o outro. É um aluno que, até o ano passado, estava no 6º ano, ensinando aquele que está no 4º hoje. Então, é uma relação totalmente diferente e que vale muito a pena. A gente tem, né, os alunos, eu estou falando na palavra dos alunos, né, uma excelência reconhecida, né? Então, finalmente, aqueles estudantes que nunca tinham visto uma Ferrari, né, acabam vendo aquele aluno que foi formado pela nossa instituição e acaba se inspirando nesses egressos, né? Então, os nossos egressos acabam sendo inspiração para aquele aluno que está na graduação, e daí eles acabam seguindo esse caminho. E daí, além disso, né, nós temos, que nem eu já falei, 2 alunas que se interessaram pela carreira de educação médica, tá? Hoje, uma delas é médica de família e a outra é psiquiatra, né? Elas foram contratadas pela instituição e, assim, quando elas entraram na instituição, os módulos que elas faziam parte mudaram completamente. Por quê? Porque elas viveram a nossa metodologia, sabendo as partes boas, mas também sabendo aquelas rachaduras, aquelas partes ruins, aquelas partes a melhorar, que nós que construímos o curso nunca tínhamos percebido, nunca tínhamos visto. Então, elas foram um agente propulsor aí de várias mudanças e melhorias durante o curso, tá? Então, para concluir, essa sementinha que eu estou jogando, tá? Mas aí depois, com certeza, a gente vai ter aí bastante tempo para conversar. Manter o vínculo com os egressos, primeiro é um desafio, e eu acredito que todos aqui estejam vendo isso como desafio, né? Mas é vital para que a instituição melhore, o curso melhore, mas também a gente precisa dar, de alguma maneira, uma contrapartida para esses egressos, porque senão eles somem, tá? Mas uma vez que a gente consegue aí, nós ainda estamos, né, apertando os parafusos, ajustando tudo certinho para conseguir melhorar aí essa comunicação e esse vínculo, né? Mas o que a gente tem percebido, né? Que esse vínculo essencial, né, essa conexão contínua aí, ela fortalece do nosso lado a comunidade acadêmica e do lado do egresso, ajuda esse desenvolvimento desse egresso, dessa pessoa recém-inserida aí no mercado de trabalho. A gente tem um aprimoramento contínuo, daí a gente tem um feedback dos egressos sobre o que é bom e o que precisa melhorar para a instituição, e, de certa maneira, nós, como instituição, conseguimos caminhar junto com esses egressos para a melhora deles, né, uma formação contínua, uma comunicação direta aí com os docentes, etc. E tudo isso, né, juntando, a gente tem um crescimento mútuo, né? Então, a gente tem os egressos crescendo aí como recém-formados, como médicos, e nós crescendo também, de acordo com o feedback desses egressos, como instituição e como curso de medicina. Tá? Então, gostaria de agradecer aí a atenção de vocês. Joguei algumas sementinhas, daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais, né? Vamos ouvir o que o professor Paulo também vai falar para a gente, daí a gente mistura tudo isso e discute bastante. Tá? Muito obrigado. Muito obrigada por colaborar, professor, lançando sementes, né? E é esse o nosso trabalho, é isso que a gente acredita, lança semente para compartilhar, para outros, inclusive, encolheres, mas nós gostaríamos também de ver a planta crescendo, né? A gente fica feliz pelo reconhecimento do trabalho. Muito obrigada pelo professor. O nosso segundo palestrante, então, professor Paulo César Espada, médico, doutor em cirurgia, especialista em trauma, professor da FAMERP, coordenador de residência TLS, com ampla atuação em ensino, pesquisa e emergência cirúrgica. Então, conosco, o professor que também dará a sua contribuição a respeito desse ponto importante da instituição, que é o egresso, que é o resultado do nosso trabalho. Professor, fica à vontade. Obrigado, professora. Bom, queria agradecer o convite, né, em nome do professor Felipe, do professor Tufi, né, uma honra estar aqui discutindo um assunto tão novo, vamos dizer assim, né, porque a gente acaba tendo contato com os egressos que ficaram próximos, né, da instituição. Então, esse é o maior contato nosso. Mas tem os egressos que se perderam e que a gente não tem mais contato, e aí o grande desafio é a gente saber
Como que a gente vai manter esse contato, né? Como que a gente vai fazer esse aluno ficar ligado lá na instituição? Porque eu sempre falo para os alunos, falo para os professores, os médicos, os ex-alunos que mais gostam da instituição são os que se formaram lá, né? Então, a gente percebe que eles têm um carinho diferente pela instituição, né? A nossa instituição aqui é do Estado e os professores são concursados, alguns são concursados e acaba vindo professores de fora. Eu, por exemplo, sou de fora, né? Então, eu vim parar aqui. Mas, assim, a gente percebe que o maior carinho que tem aqui para a instituição são as pessoas que estão se formando, e eu acho que o professor o professor Lucas falou é uma grande verdade. A gente tem que aproveitá-los, né? Eu acho que é o maior desafio, aproveitar os egressos dentro da instituição, né? Eu acho que o caminho é esse, né? Então, manter o contato com os egressos, né? É importante, né? É importante você saber como que ele está no mercado de trabalho, né? E isso ajuda muito você a aperfeiçoar ali o projeto pedagógico do curso, até porque você começa a entender o que está acontecendo com os seus ex-alunos e como que você está formando esses alunos aí, né? Bom, baseado nisso, né, há um bom tempo, é uma discussão dentro da instituição, dentro do núcleo de processos avaliativos, do NPA, dentro dos núcleos de avaliação do ensino na graduação em medicina, assim como na enfermagem e na psicologia, porque a nossa instituição também tem o curso de psicologia de enfermagem, né, junto com a diretoria adjunta de ensino e a coordenação do curso de medicina, assim também como coordenação da enfermagem e da psicologia, foi montado um formulário, e esse formulário elaborado foi encaminhado aos egressos. Então, é assim que a gente trabalha. A gente tem um questionário, esse formulário, ele é enviado aos egressos, né? Os egressos respondem, e essas informações elas ficam ali dentro do sistema, na nossa instituição. Lá existe um portal de egressos, que o egresso ele consegue entrar e observar tudo o que está acontecendo, né? Eu me formei há um bom tempo em Catanduva, né, em 93, depois eu fui fazer residência de cirurgia em Ribeirão Preto, e em Ribeirão Preto já trabalha com esse sistema há um bom tempo, e eles enviam questionários não só para os egressos dos alunos da graduação, mas também os alunos da pós-graduação. Então, os alunos tanto da graduação como da pós-graduação recebem anualmente questionários, né? E aí questionários até se está vivo, se não está, ou se está trabalhando, se não está, e assim vai, né? Então, baseado nesse sentido, nós montamos um formulário. Nós temos os dados até 2023, então, só para a gente ter uma ideia, em 2019, nós começamos a enviar esses questionários aos egressos. A gente sabe que na medicina, nesse período, a gente deve ter em torno de uns 400 médicos que formaram aqui, mas apenas 86 alunos responderam o questionário, o formulário que foi enviado. Então, é um problema nosso, que é esse, né, a adesão, né, porque ele não responde, né, ele não tem tempo para responder, né, é uma dificuldade. Às vezes, até a secretaria, a diretoria de ensino, a gente tenta até ligar para saber, né, e a gente não tem resposta. Então, o problema nosso maior com relação a acompanhar os egressos é a adesão deles na resposta desses formulários, né? O formulário tem como objetivo nosso primeiro, saber a parte social e trajetória do profissional, desses egressos, né, com relação à residência, se atua na área de formação, onde ele se formou, o setor de mercado que ele atua, que tipo de trabalho que ele desenvolve, né? E também, que eu acho interessante, e que o nosso formulário também pensou nisso, foi questionar sobre a formação acadêmica dele. Se aquilo que ele recebeu na instituição
foi adequado para aquilo que ele está trabalhando, naquilo que ele está trabalhando? Então, o formulário foi desenvolvido tanto para a gente saber onde estão os egressos, mas também saber hoje o que os egressos pensam da instituição onde eles se formaram. Então, questionamentos sobre o egresso. Eu vou mostrar alguns aqui rapidinho, só para a gente ter uma ideia, né? Acho que a ideia é a gente montar uma discussão aqui em cima disso, né? Então, o ano de ingresso da FAMERP, né, na medicina, e o ano que teve conclusão. Então, a gente vê o ano de ingresso em 2014, o ano de conclusão foi 2019, que aí foi que a gente começou realmente a aplicar esse questionário, enviar esses formulários para esses egressos, né? E o que a gente vê é aquela adesão, né, mais uma vez, a gente não tem tanta adesão, de 400, só 89, 90 alunos aí, ex-alunos, responderam. Então, o ano de ingresso e o ano de conclusão faz parte da avaliação desse questionário. Outro questionamento que a gente faz dentro do formulário é em que estado ele está trabalhando. Então, a gente vê que os nossos egressos, a maioria estão, 98%, eles continuaram no estado de São Paulo, né? Então, eles por aqui ficaram, né? Que cidade que eles estão atualmente, né? Que eles moram e que eles exercem a medicina atualmente, né? A maior parte dos nossos egressos estão aqui na região, como lá de Barretos, né? Os egressos acabam ficando próximos aqui. Então, a maior parte dos nossos egressos estão trabalhando aqui na nossa região, né? A nossa escola é do estado e nós temos muito aluno de fora, né? Então, tem muito aluno de São Paulo. E a gente vê esses alunos já no internato com aquele desejo de voltar para São Paulo, próximo da família. Isso a gente observa mesmo. Durante o curso existe essa tendência. Mas, mesmo assim, uma boa parte dos nossos egressos ainda estão aqui na cidade de Rio Preto. Outra pergunta que se faz no formulário é se ele está cursando ou já cursou residência médica, né? Interessa para a gente se ele continua a formação dele, né, como médico. Então, está aqui, né, em torno de 70% dos nossos egressos, eles estão cursando ou cursaram a residência médica, e o mesmo índice para aqueles que desejam cursar outra residência. Às vezes já fizeram residência e querem fazer uma subespecialidade, então isso também é questionado nesse formulário. Qual a especialização, qual a área de especialização, né, que eles tomaram? Também é o formulário, ele questiona isso aí, né? Então, a gente vê bastante aluno nosso indo para a área de clínica, né? Tem áreas de cirurgia também, subespecialidades de cirurgia, mas dentro disso a área da clínica ela é bem procurada, né? A anestesia tem crescido muito, a procura pela anestesia, e a clínica médica que vem já há um bom tempo como procura para a formação, né? Qual instituição que realizou ou realiza a residência médica? Também esse questionamento, né? Então, como o professor Lucas falou, lá com os alunos que estão fazendo residência lá no Hospital do Amor, né? Então, a gente tem aqui na FAMERP em torno de 15,25% dos alunos nossos fazendo residência aqui. Isso é um dado interessante, até porque a gente tem o acesso à residência médica aqui, a gente até o ano de 2024, o acesso para 2024, a gente tinha 2 fases na prova de residência. Então, a gente tinha a primeira fase, que era uma prova escrita, onde passava para a segunda fase apenas 3 vezes o número de vagas oferecidas para aquele curso. Então, a gente tinha 2 fases. A primeira fase era uma prova escrita, né, prova teste, e, em seguida, esses alunos iam para uma segunda fase, onde o número de alunos chamado correspondia a 3 vezes o número de vagas oferecidas naquela área. Quando a gente tinha esse formato, né, a gente percebia que em torno de 30% dos nossos alunos ficavam fora da segunda fase, né? Isso era uma preocupação que gerava bastante, e esse dado a gente só começa a ter
quando a gente começa a mandar formulários e saber onde estão esses egressos. Então, puxa, né, por que 30% dos nossos alunos não passaram por uma segunda fase de uma prova feita dentro da nossa instituição? Né? Então, isso é um problema. Né? É um problema para a gente pensar, até, não que eu queira que todo mundo entre, mas, puxa, será que nós estamos formando bem esses alunos? Ou será que aquilo que a gente está ensinando está se questionando lá numa prova de residência? Né? Então, essa era uma preocupação. A outra preocupação que gerou foi que metade daqueles que passaram para a segunda fase passaram também em outras instituições, e a escolha foi em outras instituições por N motivos. Por exemplo, eu quero ficar perto da minha família, então eu vou fazer residência lá, próximo da minha família. Então, esses dados a gente só consegue obter a hora que a gente consegue mandar formulário para esses egressos, para a gente poder saber o que está acontecendo, né? Até para analisar aquilo que você está fazendo, né? E o que está sendo feito, o que está ensinando dentro da instituição. Outro questionamento que se fez é se ele atua como médico atualmente, né? Então, são recentes, né? Começa o questionário em 2019, a gente espera que todo mundo esteja trabalhando como médico, né? Mas a gente tem uma parcela pequena aqui de pessoas que trabalham dentro da área da saúde, mas não como médico. Às vezes ligado a algum laboratório, ligado a alguma outra instituição, a gente consegue ver isso aí. Então, 97% continua trabalhando como médico. Qual o local onde você trabalha? Também está questionando o formulário. Então, a gente percebe que o hospital público, né, para nossa felicidade, é a maior parte do foco de trabalho dos nossos alunos. Né? Então, os nossos alunos estão concentrados bastante em hospitais públicos, tá? A maioria em hospitais públicos. Depois, a gente vê em alguns hospitais privados, em clínicas, né, e a unidade básica de saúde, que obviamente está ligada ao setor público, né, e consultório público próprio, perdão, é uma taxa muito pequena. Então, aonde você trabalha também faz parte do questionário. E dentro daquilo que ele assumiu como emprego, qual é o tipo de regime de trabalho que ele tem com a instituição onde ele trabalha? A gente percebe que o prestador de serviço PJ é o campeão, né? Então, PJ aqui para a gente é o campeão, CLT a gente tem 16%, concursado 10%, né? E autônomo, aqueles que foram para a clínica privada, né? Para o sistema diferenciado, a gente tem ele mesmo que acaba se preocupando com o futuro dele, mas o prestação de serviço como PJ é o que mais a gente vê, né? Isso é interessante porque ajuda a gente começar a pensar dentro da graduação, criar disciplinas que pensem nisso, né? que trabalhem em função disso. O que eu devo fazer quando eu me formar, né? Em que eu vou trabalhar e como que eu devo trabalhar com o dinheiro que eu vou ganhar ou como que eu vou me registrar e assim vai, né? Média de carga horária de trabalho, mais que 40 horas, 60% dos nossos pacientes dos nossos egressos trabalham mais que 40 horas por semana, né? Trabalho até pesado e a maior parte em plantões, né? E a outra parte do formulário, então essa é a primeira parte, a outra parte do formulário é a avaliação do egresso sobre a formação que ele teve naquela instituição, né? Então, uma pergunta que foi para o formulário: como você avalia a formação no curso de medicina da FAMEP? Então, a gente deu nota lá de 1 a 5, a gente percebe que a maior parte dos egressos nossos avaliam como 5 ou 4, né? Então, é importante que a gente avalie isso, né? Puxa, mas como é que está meu curso, né? É importante você ouvir do aluno aquilo que ele pensa do curso. O curso atendeu às expectativas que você tinha quando você entrou aqui, o curso te ofereceu isso, né? E aí a gente começa a ver que a gente começa a escorregar um pouquinho para as notas baixas aqui, né? Puxa, eu acho que ele não me ofereceu o que eu gostaria de ter aprendido. Muito disso, né, vale a pena depois a gente discutir, mas a gente sabe que a residência, o aluno, o egresso, né, ele tem um ganho muito grande de conhecimento.
E, às vezes, ele compara aquele primeiro ano de residência dele, dependendo da área onde ele foi, puxa, eu aprendi mais nesse ano do que em 6 anos na faculdade, né? Então, isso é um dado que a gente tem, que a gente ouve dos egressos aí, que é importante a gente ouvir isso aí, né? A formação recebida durante o curso contribuiu para a sua preparação no mercado de trabalho ou na residência médica? Aí são as respostas, a maior parte dos nossos alunos, 50%, diz que sim, mas a gente tem notas aqui em torno de 10%, nota 2 ou 3. Então, é importante você estar avaliando isso. Outro questionamento e uma preocupação que a gente tinha também é formar o médico como médico generalista, né? Então, dentro daquilo que você entende hoje como médico generalista, a FAMERP te preparou para isso, e aí a gente começa a ter notas menores aqui, em torno de 25%. Né? Porque qual o grande problema? E aí a gente consegue entender isso. Nós estamos dentro de uma faculdade onde o internato ele é fora da faculdade, fora do hospital, a gente sai do palácio, mas a gente tem bastante atividade dentro de um hospital terciário, quaternário, onde ele vê muita subespecialidade. Né? E o que o aluno vai aproveitar do transplante de fígado na formação como generalista? Absolutamente nada. Né? Então, a gente começa a pensar, puxa, será que meu aluno precisa ficar lá 15 dias vendo um transplante de fígado? Né? Será que eu preciso inserir ele nisso? Ou na cirurgia cardíaca? Né? Como que ele vai atuar como generalista? Não tem nada a ver isso aí. Eu acho que isso vale a pena a gente discutir dentro da instituição. E também de maneira humanística, crítica e reflexiva, né? Como preconiza as diretrizes curriculares nacionais. Esse questionamento foi enviado para os nossos egressos, né? E as notas que a gente vê, 55% diz que sim, né? Mas a gente tem notas menores aqui, mas 55% diz que isso está favorável. Acho que era isso que eu queria. Acho que é importante você gerar questionário, acho muito importante. Qual o grande problema nosso? Adesão. Adesão a esses formulários, eu acho uma preocupação. Às vezes, até aqueles que trabalham com a gente ali, que ficaram na instituição, a gente fala, você respondeu o questionário? Eu falo, depois eu respondo, professor. Né? E a gente sabe que ele não vai responder. Né? Então, o problema maior nosso é isso, é a adesão desses egressos a esses formulários. Eu acho muito válido, porque você consegue ter uma ideia melhor daquilo. Porque o aluno ele tem uma percepção, quando ele está dentro da graduação ali, mas quando ele sai, principalmente aquele que vai para uma outra instituição, ele começa a ter outro tipo de percepção daquela formação que ele teve. E é importante a gente ouvir a opinião dele. Né? Acho que era isso aí que eu queria falar. Muito obrigado, professor. Obrigado, professor. Muito obrigado, viu? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer, né, aos professores, os esclarecimentos, e dizer, lá na minha instituição, eu já sou professora há 18 anos, na medicina, desde 2022, a gente tem o campus de Taubaté, que é bastante tradicional, e agora a gente está com mais 2 campos de medicina, que é Caraguá e Cruzeiro, né, que vai abrir agora, a primeira turma vai começar agora no meio do ano. E também, dentro das minhas atribuições lá, eu sou assessora da Pró-Reitoria Estudantil e presidente da comissão permanente do egresso. E a gente está quebrando a cabeça lá para saber qual é a melhor forma da gente conseguir coletar essas informações, né? Mas eu vejo que assim é um anseio de todo mundo. Quando eu cheguei na palestra, eu falei assim, nossa, vamos ver se tem alguma coisa tecnológica, alguma coisa muito diferente do que o questionário, porque o questionário é o que a gente pensa como ferramenta, né? Mas eu vejo que o questionário continua sendo a melhor ferramenta, mesmo que com a baixa adesão, para a gente conseguir essas respostas. E aí eu gostaria de perguntar, primeiramente, para o professor Lucas, quando você falou do preceptor, né, do egresso entrar como preceptor, ele tem uma bolsa ou é um salário? E a outra pergunta seria sobre aquela plataforma que o senhor citou, que daí eu gostaria de anotar.
Obrigado, Maria Cristina. Vamos lá, são 2 perguntas, né? Primeiro, em relação à preceptoria, né? Os alunos nossos, os egressos nossos que são preceptores, são aqueles que trabalham na cidade, na rede de saúde da cidade. Então, a gente tem, por exemplo, alguns alunos que fizeram residência em saúde da família e que trabalham nas UBSs, por exemplo. Esses egressos são os preceptores dos nossos alunos. Tá? Então, eles acabam recebendo pela prefeitura, né? E tem aí algumas unidades de saúde nossas, a gente fez um acordo de uma gestão compartilhada, né? Então, a gente tem a gestão da cidade e da Fundação Pio XII, que é a fundação que gere o Hospital de Amor, né? E que tem uma parceria com a nossa instituição, com a FACISB. Então, acaba facilitando um pouquinho em relação a isso, né? Então, eles acabam recebendo pela prefeitura. Só que o que a gente notou, né, que eu trouxe lá naquele comecinho, que tinha nas UBSs, por exemplo, lá no nosso comecinho, tinha aqueles médicos, aquela equipe multiprofissional que não queria a gente lá dentro, né? Com os nossos egressos lá dentro, abriu porta, completamente. Porque, que nem o professor Paulo falou, né, os nossos egressos, eles amam a instituição. E quando eles amam a instituição, eles têm aquela vontade de ajudar. Meio que, eu estou aqui, falando para os alunos, né, eu estou aqui hoje por causa da instituição, então eu vou ajudar você também a vir até aqui. Entendeu? Então, acaba tendo esse carinho especial que os nossos egressos tratam a instituição, os módulos e os nossos alunos. Tá? Segundo, a plataforma, né? A plataforma REDCap, ela é uma plataforma da Universidade de Vanderbilt, se eu não me engano, tá? Ela é uma plataforma muito segura em relação aos dados, tá? A proteção de dados. E como que funciona essa plataforma, né? Cada instituição tem que entrar em contato com essa Universidade de Vanderbilt e receber um treinamento, que é um treinamento muito pesado mesmo, e daí eles deixam disponível a plataforma deles para a instituição. Então, cada instituição cria um ID lá dentro, acaba capilarizando, né, o cuidado do seu ID para a própria instituição, e você consegue, ela é uma plataforma que hoje em dia ela é utilizada em projetos de pesquisa, né? Mesmo, por exemplo, no Hospital do Amor, que eu sou pesquisador também, todos os meus dados de paciente, tudo está lá dentro, porque é uma plataforma extremamente segura, né? E para não ter aquele perigo de carregar no pendrive dado de paciente e perder o pendrive, né? E daí, uma vez que você ganha esse ID, você consegue, junto com a TI, daí a gente, né, eu não entendo nada disso, mas junto com a TI, você consegue configurar a plataforma, deixar ela com a sua cara, e com os treinamentos você consegue, por exemplo, programar para lançar anualmente aquele questionário, aquele formulário que a gente fez para esses e-mails, que são daqueles alunos. E um negócio que é legal é que, por exemplo, os alunos da turma 1, né, que se formaram sei lá, não lembro quanto mais, uns 5, 6 anos atrás, eles receberam todos os anos. E daí, quando eles recebem, a gente tem salvo essa evolução do aluno. Entendeu? Então, o aluno começou fazendo residência em determinada especialidade, terminou a residência, foi para uma subespecialidade, para outra subespecialidade. A gente consegue ter esse segmento do aluno, né? E, inclusive, essa plataforma faz análise de estatísticas básicas, tá? Então, ajuda bastante a gente aí a compilar esses dados. Ainda está muito embrionário esse nosso formulário, né? Mas a gente notou que está dando certo, né? Eu acredito que no próximo evento caipira daqui, da instituição, a gente consegue trazer esses dados de como deu certo, né? Porque a gente tem uma equipe trabalhando muito forte aí em cima disso. Mas, basicamente, então, o REDCap, ele é um sistema de captura de dados que você tem que entrar em contato com a universidade para eles liberarem. Que eu saiba, é gratuito. Eu acho que é gratuito, né? Mas desde que você faça todos os treinamentos, bem, tudo certinho, eles disponibilizam, sim. Imagina. Posso aproveitar?
Quando você mencionou a palavra ferramenta, na semana passada, então, não sei dizer a qualidade desse processo, não sei como é que é, mas tem uma empresa oferecendo um serviço que é um rastreamento do egresso. Então, eles vão usar o certificado que é emitido pela instituição, então, o diploma do aluno, aí passa pela LGPD, não sei o quê, mas onde ele apresentar esse documento, ele gera informação e vai falar sobre um item importante que eu tinha anotado aqui para que a gente conversar, que é a empregabilidade. Nós precisamos de dados sobre empregabilidade. O MEC está aí no radar do MEC, né? Empregabilidade e impacto. Então, se nós pudermos, eu preciso avaliar isso, não posso dizer que ainda, mas devem ter outras por aí no mercado, mas ela faz isso, ela olha, o médico está lá numa cidade do interior do estado de São Paulo, ou está lá no interior do Amazonas e foi para lá. Quando ele apresentar esse documento do certificado da instituição, ensino, pesquisa e extensão, ou o próprio diploma, essa informação volta para a instituição, a gente consegue dizer, então, aí a gente fica mais independente do formulário, porque o documento do aluno é rastreável. Ele vai ter que dar autorização, LGPD, tudo, mas a gente consegue saber onde é que ele está, independente do formulário, que é a nossa grande dificuldade. Talvez seja essa uma forma de resolver isso, né? Dá para pensar, então. Mas depois eu continuo com algumas questões. Tem aqui. Então, eu gostaria de saber, parabéns pela explanação de vocês. Coloquei o questionário, está lá. Avaliação baixa, não desejada. Só que, como são poucos alunos, ex-alunos que responderam, como que faz a instituição para se adequar ou melhorar alguma coisa, né, visto isso em tão poucos alunos? Porque talvez um questionário mais amplo, isso não vai se concretizar, entendeu? Foi uma amostra muito pequena para fazer alguma coisa dentro da faculdade. Aí, o que eu faço com isso? Porque eu coloquei um questionário, então, depois desse questionário, eu tenho que saber o que eu vou fazer, né, com isso. Então, talvez seja grande dificuldade também por isso. Eu não sei se vocês concordam, né, com esse tipo de questionamento, e vocês já pensaram nisso? Assim, para a gente fica curiosidade mesmo, né? Assim, lá na FAMERP, o que a gente faz? A gente tem os dados, e a gente tem uma reunião dentro da diretoria de ensino, né, da diretoria adjunta de ensino, a gente tem uma reunião com os núcleos dentro da diretoria de ensino. Então, lá nós temos núcleo avaliativo, núcleo pedagógico, núcleo de gestão de alunos, e assim por diante. E mais os coordenadores da medicina, da enfermagem, da psicologia, porque são 3 cursos que tem dentro da instituição. Esse mesmo questionário foi enviado também para os alunos da enfermagem, também para os alunos da psicologia, também baixa adesão. Que tipo de dado gera? Gera algumas preocupações, qual é o caminho que a gente deve tomar, né? Mesmo diante de baixa adesão de resposta, a gente consegue ver alguns dados importantes. Por exemplo, o acesso à residência dentro da FAMERP, por exemplo, né? Era esperado que os alunos da FAMERP passassem na prova de residência da FAMERP. Não é o que a gente vê. Então, a gente começa a gerar algumas coisas que a gente começa a pensar, puxa, não é o desejo, ou ele não conseguiu alcançar, né, aquilo lá, ou tem outros alunos que vêm para cá, né? Então, todas essas hipóteses aí, a gente tem que ter. Em termos de mercado de trabalho, onde ele está trabalhando, qual é a função dele dentro daquela instituição pública ou privada que ele está fazendo, né, que ele está trabalhando, e também o tipo de contrato dele, né? Isso foi interessante porque gerou a construção de uma disciplina dentro da formação voltada para isso, sabe? Eu preciso formar melhor meu aluno dentro daquilo, talvez criar uma disciplina de o que é contrato de trabalho, o que é CLT, o que é PJ, né? Eu tinha um professor aqui que ele sempre falava isso, toda vez que a gente reunia, ele falava isso. Se você entrar na classe de qualquer curso de direito e perguntar
para os alunos quanto custa um processo, todos eles sabem. Se você entrar na sala de medicina e perguntar quanto custa uma pneumonia, ninguém sabe, né? São coisas que a gente acaba não estando atento, mas a hora que você começa a gerar dados aí, você fala, puxa, vamos criar uma disciplina que oriente eles com relação ao contrato de trabalho, o que é trabalhar, quais são as formas de trabalho que existem, né? Isso é uma coisa que dá para a gente fazer. O que a gente gostaria, que é praticamente impossível, não sei se tiver isso aí, é a gente saber o que a instituição, para onde o nosso aluno foi, acha dele. E isso talvez geraria um dado bem interessante para a gente. Apesar de ser muito pessoal, né, mas quando você tem um todo, aí você talvez aumente o número de informações e informações mais concretas, né? Eu acho que isso aí seria interessante. Mas a gente não consegue ter isso, né? Posso contribuir? Lúcia. Eu achei extremamente pertinente a sua pergunta, e se você não perguntasse isso, eu ia jogar a bomba aqui, porque eu sempre me pego pensando o seguinte, eu até anotei algumas coisas aqui para não esquecer, essa adesão, quem são os alunos que responderam? Ou são os que amam a instituição, ou são os que odiaram a instituição. Aquele meio termo a gente não consegue pegar, né? Então, eu acho que, além da amostragem baixa, a gente tem um viés de amostragem aí, extremamente importante, que a gente tem que levar em consideração, que é extremamente importante. O que nós fazemos? A gente usa esses resultados como um parâmetro, né, de uma infinidade de parâmetros que nós temos. Como, por exemplo, a gente tem, dentro dos alunos, né, não dos egressos, mas dos alunos, aqueles questionários anuais da CPA, que ajudam também a guiar. A gente tem os resultados do teste de progresso, que são extremamente valiosos. A gente já fez mudanças muito grandes na nossa matriz curricular por causa de resultados de teste de progresso. Assim, hoje, a gente fez a mudança faz uns 2 ou 3 anos, a gente vê hoje os resultados aparecendo positivos, tá? O que é muito legal. Nós temos reuniões no final de cada disciplina com os representantes da turma, juntamente com os coordenadores da disciplina e coordenação do curso. O portfólio reflexivo, quando vem os alunos trazendo lá as impressões deles sobre os preceptores, nós temos um olhar com um pouquinho mais de cuidado quando o preceptor é nosso egresso. Dentro dos ambientes de saúde da cidade, pelo menos, né, isso a gente só consegue dentro da cidade, a nossa CPA tem aquelas caixinhas de reclamação, de sugestão, etc., e muitas vezes vem coisas relevantes nessas caixinhas, que a gente pega aí semestralmente. E, além disso, no NDE, tudo isso acaba sendo compilado e jogado a bomba para o NDE. Né? Eu sou membro do NDE. E, além disso, o NDE também sempre faz, quando junta tudo isso, começa a pensar quem é o profissional que nós queremos daqui 6 anos. Qual é a demanda do mercado de trabalho daqui 6 anos. Né? E a gente está sempre naquela caça de gato e rato. Por quê? Antes do Covid, quem ia pensar em telemedicina? Né? Aconteceu o Covid, 2020, que precisava da telemedicina, fez um negócio lá bem, né, meia boca para a gente conseguir dar um jeito, agora a gente coloca a telemedicina. Mas daqui 6 anos, não é mais a telemedicina que vai estar precisando. Né? Então a gente está, sei lá, ultrassom na beira do leito, alguma coisa assim, vamos fazer isso? Entendeu? Então a gente está sempre nessa caça de gato e rato. E uma outra coisa que eu queria trazer também, para completar o que o professor Paulo disse, né, em relação àquela disciplina para preparar o nosso egresso, o nosso aluno, na verdade, para um profissional mesmo, né, quanto que custa um exame no SUS, coisa assim, já trazendo como uma contribuição nossa aqui. Né? A gente tem uma disciplina na nossa instituição que é a disciplina optativa, os alunos chamam de optatória, né? Porque, na verdade, é obrigatório você fazer a disciplina, mas você opta, dentre um leque que a gente oferece para os alunos, você opta por uma delas. E uma disciplina que nós temos é de gestão de carreira. Então, dentro dessa disciplina de gestão de carreira, o que a gente tem? Regime de trabalho, como funciona,
a gente tem como fazer marketing médico, a gente tem noções de aplicações financeiras, né? O que é um CDB, o que é ação, o que é fundo de investimento e coisas assim. Então, esses alunos que optam por essa disciplina, eles acabam tendo um panorama, claro, não é tão aprofundado, mas é um panorama geral que já coloca eles na frente aí dos outros que não fizeram, em relação a como gerir a própria carreira. Então, eu acho, né, se puder contribuir aí, que esse, ao meu ver, foi um acerto muito grande que a gente teve nessa nova matriz que a gente acabou dando uma mudada. Porque a gente vê hoje alunos, ainda não temos egressos que fizeram essa disciplina, né? Mas a gente tem hoje alunos que têm uma noção muito melhor do que é a vida depois que ele sai da bolha da instituição, né? Do mundão mesmo, ele acaba tendo uma noção muito melhor e, inclusive, uma noção do que fazer, né? É o segundo ano que a gente está oferecendo essa disciplina. O primeiro ano teve uma adesão muito baixa, muito pouca gente procurou, e agora a gente está oferecendo de novo para começar no segundo semestre, né? Das 4 disciplinas que nós estamos oferecendo nesse semestre, essa foi a segunda mais procurada. Então, assim, eu acho que tá sendo bem interessante isso, sabe? Bom, da nossa conversa aqui, né, acho que os desafios são comuns, né? Então, pensar no egresso é pensar a partir dos dados que a instituição dispõe, né? Parte de todo esse conjunto que o professor acabou de mencionar, mas tem a parte da dependência do egresso, né? Porque nós precisamos coletar dados. Então, um primeiro grande desafio é a coleta de dados. Aí a gente fica pensando, a gente estava conversando um pouco aqui antes, né, sobre a noção de pertencimento que esses alunos têm da instituição. Então, as primeiras turmas, como o professor mostrou, elas têm essa noção de pertencimento, porque elas talvez, é uma hipótese agora, tenham lutado muito para a melhoria do curso. E quem está chegando agora não precisa dessa luta porque a instituição está mais estruturada. Então, ele é menos participativo. Então, talvez uma forma de vencer esse desafio, eu gostaria até que vocês comentassem, essa parte uma outra, como melhorar esse engajamento durante o curso, para que depois ele continue vendo a instituição como parte da formação dele. Então, o que a gente faz antes, durante a graduação, para que gere engajamento, para que aumente essa noção de pertencimento? É uma primeira questão. E a segunda já é da parte da análise dos dados, né? Então, nós coletamos os dados, temos desafios. Coletamos os dados, temos desafios também. E um dos desafios, né, é que o que o MEC está colocando para o novo instrumento de análise dos cursos, que é a noção de impacto, né? Como é que o nosso egresso como é que ele impacta? Então, um dos indicadores de impacto vai ser o egresso, né? Como é que a gente vai dialogar com esse aluno? Como é que a gente vai pensar em indicadores para mostrar como é que esse egresso traz impacto aqui na região de Barretos, Rio Preto, ou em qualquer lugar que ele esteja. Então, como é que a formação do nosso médico vai trazer o impacto? Então, o egresso é uma das possibilidades. Então, são essas duas questões que eu queria deixar aqui para a gente fechar, né? Como é que a gente melhora na graduação, vence esse desafio para gerar esse engajamento, essa noção de pertencimento, e ideia de como a gente vai poder mensurar o impacto da formação do egresso, que o egresso tem para a nossa instituição, enfim, impacto na formação em medicina e em saúde, que é o que a gente está pensando aqui mais especificamente. Se pudessem colaborar nesse sentido, eu agradeço. Posso começar? Bom, vamos lá. Nessa sua pergunta me veio uma outra coisa na cabeça, né? Será que os alunos que respondem esse questionário hoje em dia também, né, além disso, não são aqueles que já estão melhor colocados no mercado de trabalho, né? Eu tenho lá, nós também temos uma aluna que foi para os Estados Unidos, está fazendo residência lá, né? Essa vai ser a primeira que vai querer responder, para contar, né? E aquele aluno, que nós temos também um aluno que se formou médico, ele não queria medicina, ele entregou o diploma na mão do pai dele e falou assim, agora eu vou ser músico, e ele é músico. Esse aí não vai responder. Entendeu? Então, eu acho que a gente precisa também pensar em relação a isso, né? Mas a gente não tem muito como controlar isso. Mas, e eu concordo também com o que a professora falou sobre as primeiras turmas que ajudaram a formar o curso,
Agora, elas se sentem mais pertencidas, né? Mais pertencentes do curso, inclusive, porque, e tudo isso aqui que está formado, eu ajudei com muita luta, não sei o quê, né? Que nem eu falei mesmo na apresentação. Bom, mas agora, voltando, né? Como deixar esses alunos fazerem mais parte desse curso? Eu acho, na minha opinião, e o que a gente tem observado, né? Que eles criam um carinho muito grande pela instituição. Eu acho que é através do carinho que a gente vai conseguir isso. Não tem como obrigar, não tem jeito. Então, eles têm que brilhar o olho quando eles contam sobre a instituição. E o que nós observamos, pelo menos de parte, né, como fazer isso, primeiro, mantendo esse vínculo um pouquinho mais duradouro, por exemplo, com atividades de pesquisa, né? Então, eu tenho aluno que está se formando agora, que ainda está comigo terminando a iniciação científica dele. E a gente está pesquisando junto, e está escrevendo artigo e coisa assim. Esse aí não vai deixar de responder. Com certeza absoluta ele vai responder, né? Então, alguns tipos de vínculos mais estendidos aí acabam ajudando esse aluno a ficar, nem que não seja dentro da instituição, mas ter um vínculo maior aí junto com essa instituição. Então, eu vejo como atividades de pesquisa sendo algo extremamente importante. E também, quando nós colocamos os nossos alunos em contato com aqueles egressos, né, por causa da preceptoria, de alguma forma desse jeito, os nossos egressos, eles acabam criando um carinho maior ainda pela instituição, eu acho. Porque eles vêm, eles falam, ontem eu que estava aí. E então, eu acho que isso acaba criando uma vontade maior aí nesse egresso de responder todos os formulários, tudo que a gente manda, né? E também a contrapartida de oferecer alguma formação continuada, alguma coisa assim, que daí o aluno acaba, né, sendo grato aí pela instituição, né, por tudo que ele está recebendo depois da graduação ainda, e acaba ajudando, de certa maneira, também nessa maior porcentagem de resposta. Isso aqui Bom, então, eu concordo com isso que o professor Lucas falou, né? Eu acho que a instituição é que tem que criar o vínculo. Por que digo isso? Porque acabou o sexto ano agora. Amanhã o crachá dele não passa mais no refeitório. Acabou. Ele percebe que cortou o cordão ali no dia seguinte. Ele se formou hoje, amanhã ele quer almoçar, tá pronto, o crachá dele não passa mais. Então, a instituição precisa criar vínculos. Então, trazer o aluno de volta para a instituição, em eventos. Aqui a gente tem um curso de pós-graduação, alguns alunos eles ficam na pós-graduação, mas isso não é o que a gente vê na maioria, né? Poucos se interessam para o ensino, para a pós-graduação, poucos se interessam para isso, né? Eles querem fazer mesmo atendimento, prestar serviço e assim vai. Então, eu acho que a instituição precisa criar vínculo, né? Isso há um tempo, nós começamos a fazer anualmente congresso na cirurgia e trazer os egressos da residência para cá. De que jeito? Convidando para falar. Então, por exemplo, se a gente faz um evento aqui, um simpósio, e eu tenho um ex-aluno que eu sei que trabalha em algum lugar aí, convido ele para participar, né, como debatedor, como presidente da mesa, ou mesmo para falar se for ele capaz de atuar nisso, que ele está atuando, trazer a experiência dele dentro daquilo lá, né, eu acho que é importante, né. Isso eu acho que é interessante, porque eu acho que chama atenção. Porque, às vezes, a gente tem eventos na área de educação, na área de ensino, acaba não interessando para todo mundo. Mas, se eu começar a fazer eventos, simpósios específicos para algumas áreas, eu vou começar a trazer egressos, vou começar a aproximar esses egressos da instituição, quando eu coloco ele para participar ativamente. Né? Puxa, eu fui convidado para lá falar, lá onde eu me formei, vou dar uma aula lá. Puxa, é muito legal isso, né? É um prazer para ele, então eu acho isso interessante. Então, eu acho que o vínculo quem tem que criar é a instituição, né?
gerar questionamentos, formulários, a gente vai ter sempre baixa adesão, sempre, sempre. E cai naquele viés que o professor Lucas falou, quem que está respondendo é quem está muito feliz ou quem está muito triste, né? Ou, né, quem são essas pessoas aí? Então, a gente também não sabe quem são essas pessoas. Então, a gente tem esse problema. E, com relação à contribuição da instituição na rede, né, para a população, eu vejo, por exemplo, como a gente vê lá, a maior parte dos ex-alunos nossos trabalham em lugares públicos, né, em unidades públicas. Então, quando eu vejo aquilo me dá uma satisfação tão grande, porque eu vejo que realmente deve ter alguém lá que trabalha em duas instituições, uma privada ou outra pública, mas o tanto de aluno que a gente colocou, né, de egresso, formou e que está lá trabalhando numa unidade pública de atendimento, né? Se a gente somar o UBS como os hospitais públicos, a gente vê o tanto que a gente está contribuindo com a população, né? Eu acho que isso é uma maneira de você olhar o quanto que a sua instituição está contribuindo para aquela rede. A hora que o Lucas fala assim, o professor Lucas fala que os meus ex-alunos estão trabalhando na rede, estão ajudando a gente a formar os alunos atuais, isso é uma satisfação muito grande, porque eles estão na rede pública. Então, isso é uma satisfação. Então, você medir lá a porcentagem de alunos que trabalham na rede pública também, né, eu acho que é um informe para a instituição que ela está cumprindo o papel, né? Eu acho que é isso aí. Bom, muitas reflexões aqui, muitas contribuições. As instituições, então, terão insights aí, né, ideias boas para levar para casa, para que nós melhoremos, então, esse relacionamento. Eu vou usar a palavra relacionamento. E relacionamento aqui, que já foi mencionada, como fortaleza da instituição. Então, é um desafio grande esse relacionamento, mas pode se tornar o principal ponto, uma potencialidade da instituição, né? Então, a minha instituição contribui para a rede pública de forma... Imagina colocar isso... Quantos médicos estão trabalhando? Pensa em quantidade, né? 50% da instituição, em termos de quantidade, quantos médicos atuando por aí na rede pública, formação generalista e fazendo a contribuição que o médico deve ter aí, né? Então, isso gera um impacto grande. Então, nós temos que começar a olhar para isso de forma de forma comprometida mesmo, porque é para isso que a gente está aqui, afinal, né? É para formar médicos que melhorem a qualidade de vida da população. E a contribuição do curso de medicina é gigante. A gente precisa medir, precisa mensurar isso, inclusive para alegrar o nosso coração, né, professor? Porque muito nos alegra quando nós sabemos que o trabalho está sendo bem feito. A nossa missão institucional, né, missão como pessoa, missão como gente, está sendo cumprida, que é o nosso desejo, né? Gostaria de agradecer as preciosas contribuições, professores, muito boas mesmo, reflexões, ideias, insights aqui, que com certeza vão impactar nas nossas instituições. Então, fica o agradecimento em nome de todo mundo que está aqui, em nome da instituição, em nome do Congresso pela participação. Nosso muito obrigada pela qualidade da apresentação de vocês. Muito obrigada mesmo, né? Agradecer aos participantes também, né? E nos encontramos no nosso próximo Congresso Caipira, né? Que com certeza acontecerá. CEPEM, COBEM, né? A rede da ABEM, todo mundo aí está convidado. Gostaria de agradecer a nossa aluna aqui que está colaborando, né? Que vai virar egressa, olha o compromisso, né? Pela contribuição aqui, que nos deu melhores condições para que esse momento fosse tão produtivo, tão inspirador. Eu saí daqui inspirada por esse momento e gostaria de agradecer, tá? E agradecer o público, tá? Muito obrigada. Tenham todos um bom dia, então. Bom final de congresso para todos nós. Muito obrigada.